noite a todos, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Boa noite a todos que nos assistem aos domingos. E a gente possa continuar aprendendo a desfrutar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Desfrutar de sua paz. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, por gentileza. No Evangelho de João. Cronologicamente, conforme posto na nossa Bíblia, o quarto livro do Novo Testamento, o quarto Evangelho. Vá até o capítulo 7. Vamos ler os versos 37, 38 e 39. Todos se localizaram? Amém. Ok. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda ressuscitado, ou conforme algumas versões da Bíblia, não havia sido ainda glorificado. Amém? Amém. Todo o capítulo 7 do Evangelho fala da ida de Jesus a Jerusalém para participar da terceira grande festa religiosa judaica. Basicamente, religiosamente falando, Israel possui ainda três grandes festas: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e esta festa sobre a qual nós lemos que era chamada Festa dos Tabernáculos, também chamada Festa das Tendas. Essa festa, ela tem duplo sentido. Ela tem um sentido histórico, porque ela descreve, ou ela faz com que os judeus lembrem que durante a peregrinação do deserto, após a libertação dos hebreus do Egito, eles peregrinaram no deserto por 40 anos e habitaram em tendas. Este é o sentido histórico da festa dos tabernáculos, essa festa sobre a qual eu estou falando agora e a qual Jesus Cristo foi. Mas também existia e existe o sentido agrícola da festa, porque a festa dos tabernáculos, ela ocorre
sempre na segunda quinzena de outubro em Israel. Isso significa que eles estão no final das colheitas. Portanto, essa festa, a festa dos tabernáculos ou das tendas, era chamada também de festa da colheita, ou festa dos frutos. Todo o homem, num raio de 30 quilômetros de Jerusalém, necessariamente precisava assistir a essa festividade. Num raio de 30 quilômetros. Os demais homens, eles eram dispensados, mas muitos iam para assistir. Essa festa, a festa dos tabernáculos, ela durava 7 dias. Na verdade, depois houve um acréscimo e ela passou a durar 8 dias. Interessante, eram as dinâmicas da festa. Por 7 dias, preste atenção, por 7 dias, o sacerdote pegava uma jarra de ouro que continha mais ou menos 1,5 litros e em procissão, todas as manhãs dos 7 primeiros dias, juntamente com as pessoas que eram chamadas de adoradores, e ele descia do templo de Jerusalém ao tanque de Siloé, que é um tanque que fica nas proximidades do templo, mais ou menos uns 800 metros. Então o sacerdote, ele pegava o jarro de ouro e ele descia, e enquanto ele ia descendo pela manhã, as pessoas iam atrás, as pessoas iam recitando juntamente com os levitas, que eram os músicos da época, os salmos, do Salmo 113 ao Salmo 18. Elas iam recitando, e ele ia até o tanque de Siloé, e o sacerdote pegava, enchia a jarra com a água do tanque, e ele voltava, e as pessoas cantando, e quando ele chegava no templo, ele subia em cima do altar de bronze, onde os animais eram sacrificados. E para que você entenda, durante essa festa, os 7 dias dessa festa, 70 novilhas eram sacrificadas sobre o altar, o sangue escorria, algumas partes das novilhas ficavam sobre o altar, eram sacrificados 14 cordeiros ou carneiros, 94 cordeiros e 30 e poucas ovelhas, durante os 7 dias. E o sacerdote subia em cima do altar, e ele derramava água para que se misturasse com aquele sangue e escorresse do altar e fosse até para fora do átrio, para fora do pátio do altar. Assim se fazia os 7 dias. Essa dinâmica durante a festa dos tabernáculos. O texto que nós lemos diz assim: no último dia da festa, que era o 8º dia, e João diz para nós que era o grande dia. Por que era o grande dia? Porque no 8º dia, o sacerdote, ele fazia o mesmo processo. Ele pegava a jarra, ele ia ao tanque de Siloé, pegava a água, as pessoas com ramos de salgueiro e de palmeiras em suas mãos, acompanhavam a procissão,
Só que diferentemente, sete vezes ao redor do altar, para lembrar que as muralhas de Jericó, elas foram derrubadas depois que o povo marchou 7 vezes ao redor das muralhas. E nesse momento, novamente, tinham dado 7 voltas ao redor do altar, as pessoas começavam a cantar hosanas. Por isso que esse grande dia, ele é chamado o dia de Hosana pelos judeus. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. E eles clamavam e recitavam o Salmo 118, versículo 25, que eu quero ler com vocês. Enquanto o sacerdote derramava água sobre o altar para se misturar com o sangue. Preste atenção, não perca a linha de pensamento. Você que está em casa também, não perca a linha de pensamento. 118, 25. Enquanto a água era derramada sobre o altar, o povo cantava: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Foi exatamente nesse momento, o momento em que o sacerdote tinha terminado de dar a 7ª volta, e que ele estava derramando a água, que Jesus sobe. A Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Jesus, ele levanta-se. Pressupõe-se que ele estava assentado. Ele se levanta no momento em que o sacerdote começa a derramar a água, e ele brada. Ele não fala simplesmente, ele grita para a multidão: quem tem sede, vem a mim e beba. O que é que Jesus fez? O que é que ele estava fazendo? Jesus estava fazendo exatamente o que ele fez quando ele entrou numa sinagoga na sua terra natal, e após ler a Torá em Isaías, ele se autoproclama a realização da profecia. Quando Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba, 2 imagens vêm à cabeça das pessoas que estavam ali, que conheciam as Escrituras Sagradas. A primeira imagem que vem é a imagem de um templo, profetizado por Ezequiel a partir do capítulo 14, do livro que leva o seu nome. Um templo que é impossível de ser construído. A primeira imagem que vem à cabeça do povo é a profecia desse templo, que eu quero que você folheie a sua Bíblia ao capítulo 47 de Ezequiel. E eu quero que você veja o que acontece quando esse templo, que é impossível de ser construído por qualquer construtora humana, ele é acabado. Capítulo 47 de Ezequiel. A descrição do templo
ela começa no capítulo 40. E o anjo vem descrevendo a Ezequiel todos os detalhes do templo, completamente desconexo. Chega no capítulo 47 e Deus fala o seguinte a Ezequiel. Depois disso, o anjo que falava com Ezequiel, fez ele voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do altar do templo, para o norte do templo, porque a porta do templo de Jerusalém era virada para o oriente, para o norte. E agora eu quero que você vá ao verso 8. E então me disse, estas águas que saem do altar para a região oriental, para o norte, elas descem a Campina e elas chegam no Mar Morto, que segundo os estudiosos possui 75% de sal. Eu tive a oportunidade de estar lá, e quando você chega com a água na cintura, você boia, por causa do pouco oxigênio que existe na água. E essa água começou a se estender até o Mar Morto, e as águas do Mar Morto ficaram saudáveis. E essa água continuava correndo, e toda criatura vivente que vive em enxames ou em populações grandes viverá por onde quer que passe esse rio. Amém. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Quando Jesus clama e se levanta no último dia, no 8º dia da festa dos tabernáculos, após o sacerdote cumprir o ritual, e ele clama: quem tem sede, venha a mim e beba. Para os seus ouvintes originais, Jesus estava dizendo: eu sou a morada de Deus na terra. Eu sou o tabernáculo onde Deus habita. Deus não habitará mais em templos feitos por mãos humanas. Jesus estava dizendo: cumpre-se hoje, nesta data, nesta segunda quinzena de outubro, cumpre-se a palavra de Ezequiel. Eu sou o rio de águas vivas. Aleluia. Mas veio outra imagem na cabeça das pessoas. A imagem produzida pelo profeta Zacarias, no capítulo 14, de que em Jerusalém nasceria uma fonte, e essa fonte jorraria para a vida eterna. Então, quando Jesus se levanta, há 2000 anos atrás, de acordo com o entendimento da sua plateia original, daquele povo religioso, e quando ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba, ele estava dizendo: eu sou o templo que não pode ser construído por mãos humanas, por isso que o Verbo se fez carne, por isso que eu nasci. Deus me preparou um corpo, e eu sou o templo de Deus, e em mim habita toda a plenitude do Altíssimo. Eu sou a imagem do Deus invisível. Deus não está mais no templo de Jerusalém. Deus não está mais em qualquer outro lugar. Deus está em mim. Amém. Jesus estava dizendo isso. E eu sou a fonte, conforme profetizou Zacarias. Eu sou a fonte que brota aqui em Jerusalém. E aí Jesus, ele surpreende, porque ele diz: quem
tenho sede. Ele não diz isso. Ele começa usando uma condicional. Se você observar atentamente na sua Bíblia, Jesus usa a condicional se. Se alguém tiver sede de mim. Por que que Jesus diz isso? Porque nem todas as pessoas que se aproximavam e que se aproximam de Jesus, ao se aproximarem da pregação do Evangelho, elas têm sede de Jesus. E Jesus sabia que a única condição para que estas pessoas se aproximassem dele era terem sede. Sede não de qualquer coisa, mas sede de Jesus. E aí fica claro para os leitores e para os ouvintes, e eu gostaria que ficasse claro para nós nesta noite, que Jesus está se referindo a pessoas que têm sede dele. Porque quando alguém procurava Jesus por quem Jesus era, não pelo que ele fizera ou pelo que ele fazia, Jesus sabia que era o Pai que o estava enviando. O sinal que Deus deu para Jesus era de que as minhas ovelhas, os escolhidos de meu Pai, vão ouvir a tua palavra, e eles vão ouvi-la, e eles vão te seguir. Jesus estava dizendo que se você tem sede dele, é porque a graça de Deus já está operando na sua vida. Se você saiu da sua casa hoje, ou vem saindo da sua casa há muitos e muitos anos ou meses, por causa de Cristo, é porque a graça de Deus alcançou você. Você está sob o efeito da graça de Deus, o efeito da misericórdia de Deus. Por que que eu digo isso? Porque você tem sede e fome de justiça. E só tem sede e fome de justiça quem é bem-aventurado. Jesus Cristo disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque o Pai já está trabalhando neles. A bem-aventurança é porque o Pai já está trabalhando neles. Não é todos que têm sede de Jesus. Só no capítulo 7 de João, nós encontramos grupos de pessoas que achavam que Jesus era um profeta. Ali estavam os líderes religiosos que queriam prender e queriam matar Jesus. Eles estavam próximos de Jesus, mas eles não tinham sede de Jesus. Ali estava um grupo de pessoas que queria os favores que Jesus podia fazer. Há um texto em Isaías que eu quero que vocês leiam. Vocês que não gostam muito de manusear a Bíblia, me perdoem. Mas eu quero que você leia Isaías capítulo 42, versículos 2 e 3. E se aproprie dessa palavra de Deus para a sua vida. Isaías capítulo 44, versículos 2 e 3. Maravilhosa graça. Será que a graça de Deus alcançou você? Ou será que foi o evangelho dos evangélicos que alcançou você? Isaías 44 diz:
Verso 2: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, Jacó, meu servo. E Jacó representa todo aquele que crê em Jesus Cristo. Meu servo, meu amado, quem eu te escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre os teus filhos, netos e bisnetos e bisnetos. É Deus quem deixa a terra seca, é Deus que seca a nossa boca, é Deus que abre o nosso entendimento para o Evangelho. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11: ninguém vem a mim sem que o Pai o traga. E aqueles que vieram a mim sem que o Pai o trouxesse, a exemplo de Judas, comigo não permaneceu. A exemplo daquele jovem empresário de sucesso, que quando confrontado com o seu maior fantasma, com a sua maior idolatria, porque ele estava possuído por aquilo que possuía, aquele jovem, quando teve a oportunidade de seguir a Cristo, chamado pelo próprio Cristo, ele disse não. Então, quando Jesus ele diz: se alguém tem sede, aqui está o templo de Deus, e aqui está a fonte que jorra para a vida eterna. Como se Jesus fizesse assim: eu não sei quais são os corações que estão sedentos, mas eu sei que entre esta multidão a graça de meu Pai está trabalhando. Aleluia. Sei que alguém tem sede de mim. Sei. Aí Jesus Cristo diz: então vem a mim. Vem a mim. Aproxime-se de mim. Aproxime-se de mim, não para me especular, não para me estudar, não para aprender sobre mim numa escola bíblica, numa escola teológica. Venha a mim, aproxime-se de mim, para comigo ter um relacionamento, para comigo cear. Porque se você abrir a sua porta, eu entrarei, nós nos sentaremos à mesa, eu cearei com você e você ceará comigo. O mais interessante de tudo é que quando Jesus grita, ele está dizendo: daqui a pouco eu serei entregue, eu serei preso, eu serei julgado, serei condenado, serei crucificado, e eu não estarei mais com vocês. Analisem o versículo 34 do capítulo 7, com toda atenção. Jesus olha para os seus debatedores e diz: por pouco tempo, João 7,34, por pouco tempo, o que é que Jesus Cristo diz? Vocês irão me procurar, e vocês não me acharão, porque onde eu estarei, vocês não poderão me ver, e vocês não poderão ir. O que Jesus está dizendo aqui? Chegará um momento que a graça de Deus vai ser retirada da tua vida. Jesus, ele personificava o amor, a graça e a mão de Deus estendida à humanidade. Jesus seria recolhido, porque ele teria que morrer, ele não estaria mais ali.
aqueles que não quiseram aceitá-lo como o Senhor de suas vidas, eles não poderiam mais fazê-lo. Jesus estava dizendo o quê? Exatamente o que está escrito em Isaías 55:6. Em Isaías 55:6 está escrito: preste atenção, buscai ao Senhor enquanto você estiver afetado pela graça. Não pise o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você foi acordado para a realidade de que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida, não deixe esta oportunidade passar, porque ela poderá passar. Busquem-me enquanto vocês podem me achar, porque chegará um dia que nós tentaremos buscar e nós não encontraremos. Não encontraremos força, não encontraremos um ambiente adequado para fazê-lo, não encontraremos incentivo de pessoas que talvez hoje incentivem você a relacionar-se com Jesus. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos desprezar a graça de Deus. E ele se levanta e diz: quem tem sede, e se tem sede, é porque é bem-aventurado. Venha a mim, não para me especular, não para me estudar somente, não para me conhecer teoricamente, mas para cear comigo, para se relacionar comigo. E você tem que vir a mim e beber, porque o Evangelho, a palavra de Deus, não é só para se conhecer, ela precisa ser comida, ela precisa ser usufruída, nós precisamos assimilá-la, ela precisa descer ao nosso coração. A palavra de Deus precisa iniciar em mim um processo de reorganização das minhas crenças, de meus ideais e das minhas expectativas. E a primeira coisa que eu preciso entender é que o reino de Deus e Jesus, que é a sua justiça, precisa ser buscado em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus. Amém. Venham a mim, mas não fiquem estáticos, não fiquem só observando, não fiquem só julgando a partir da bagagem pessoal de cada um de vocês. Não me confundam com a religião de Israel, não me confundam com as religiões criadas pelos seres humanos. Vocês venham a mim, e existe uma dinâmica. Você precisa beber. Você não pode inverter a ordem do processo. Provai primeiro e vede que o Senhor é bom. Primeiro a gente prova e depois a gente vê a manifestação de Deus na vida da gente. Eu quero encerrar, para nós bebermos esta água, talvez com um exemplo bíblico que melhor elucide, vai elucidar, vai esclarecer o que eu estou tentando dizer a todos vocês. Foi o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. O capítulo 4 de São João relata, a partir do verso 1,
que necessariamente Jesus tinha que passar por Samaria. É sabido que para onde Jesus queria ir, ele não precisava passar por Samaria. Mas a necessidade não era geográfica. A necessidade era que na agenda de Deus havia alguém lá afetado pela graça do Senhor. E Jesus, então, ele passa por Samaria, praticamente ao meio-dia, e ele senta-se ao lado de um poço, com sede. Os discípulos tinham ido à cidade mais próxima a comprar comida. E de repente, quando se olha no deserto, parece que com 53 graus Celsius, a visão fica embaçada. Vinha uma mulher com um cântaro na cabeça. Na pior hora do dia em termos de calor. E Jesus percebe que essa mulher era samaritana. E Jesus pede água para ela, para iniciar a conversa. Mulher, me dá água. A samaritana tinha sede de água, Jesus tinha sede dela, Jesus queria bebê-la. Jesus estava do lado de um poço que era chamado Poço de Jacó. Aquele poço mantinha a vida no vilarejo. Só que mal sabia a mulher que quem estava ao lado do poço era uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. E a mulher olha para Jesus e se apavora, porque sobre ela estava o preconceito de ser mulher, o preconceito de ser samaritana e o preconceito de ser prostituta. De má fama, fama duvidosa. Mesmo assim, o Senhor quebra paradigma, se aproxima, pede água. A mulher não entende e pergunta: mas como é que tu me pedes água, tu sendo judeu e eu samaritano? Aí Jesus entra no assunto e diz: se você me der água, e se você soubesse quem está te pedindo água, ele te daria água viva, e nunca mais você teria sede. A mulher pensou: poxa, que legal, eu nunca mais precisar vir aqui ao meio-dia, porque não posso vir à tardinha, nem de manhã com as outras mulheres, porque eu sou mal vista. A mulher não tinha entendido. Jesus precisou criar nela a sede dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós estamos como a samaritana, com sede da água da Corsã, com sede de sexo, com sede de pornografia, com sede de sucesso ilimitado, com sede de ganância. Então nós vamos bebendo dessa água e parece que nada nos enche. Saiu um artigo de uma escritora intitulado Um Novo Tipo de Doença. Uma doença contemporânea, que ela chama de patologias do vazio, que são doenças resultantes de pessoas que não se sentem vivas, não se sentem olhadas, não se sentem amadas, não se sentem valorizadas. E às vezes a gente confunde a sede que a gente tem. E a gente tem sede da água do poço de Jacó. A gente tem sede disso.
E a gente acredita que se bebermos mais e mais, nós vamos perder essa sede. Aí Jesus diz para a mulher: olha, eu sou essa fonte. Eu sou Jesus. Você tem que ter sede de mim. Aí a mulher diz: eu quero desta água. Só que ela não tinha condições de beber, porque ela não tinha nascido de novo. E Jesus, ele não derrama vinho novo em odre velho. Ele não costura remendo novo em pano velho. Porque para a pessoa que não nasceu de novo, as coisas espirituais são loucura. Ela não as entende. E Jesus precisou então mostrar para ela que ela era pecadora. E Jesus propõe uma troca. Eu te dou dessa minha água, mas vai e traze contigo teu marido. E a mulher olhou para ele e disse: eu não tenho marido. Aí Jesus Cristo disse: você foi verdadeiro, porque você tiveste quantos? 5. E esse que tu tens não é teu. Por que Jesus Cristo disse isso? Para humilhar a mulher? Não, jamais. Para que a mulher se percebesse pecadora e indigna de beber desta água. E quando ela se sentiu indigna de beber desta água, foi que o Senhor começou a dar dessa água para ela. Água viva. Ela tentou fugir para a religião, dizer: nós samaritanos adoramos em Gerizim, os judeus adoram em Jerusalém. Jesus acaba com o assunto e diz assim: eu não falo sobre religiões humanas. A hora é agora e chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não existem mais geografias. E aquela mulher, ela foi cheia da convicção de Cristo. E ela se tornou, segundo alguns estudiosos, a primeira missionária, mulher missionária da Bíblia. Você tem sede de quê? Pergunta os titãs. Você tem fome de quê? Você tem fome de segurança do futuro? Para saber se tudo vai sair certo? Você tem fome de quê? O sacerdote ia com a jarra ao tanque de Siloé, e ele derramava sobre o altar, e a água se misturava com o sangue. E eu quero fechar mostrando para vocês por quê. E Jesus Cristo disse: quem crer em mim, entrar em relacionamento comigo, nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. E João nos dá a interpretação dizendo, se referia a Jesus, ao Espírito Santo que seria derramado sobre todo aquele que crê. E sabe quando é que isso aconteceu? Eu quero concluir lendo em São João capítulo 19. Quero que você leia em pé. Enquanto os músicos vão se preparando. Vocês vão entender por que o sacerdote, durante 8 dias, ele pegava a jarra e ao tanque de Siloé
pegava água, chegava no altar, derramava água para misturar com o sangue. Eles viviam um rito. Aí no Gólgota, no Calvário, aconteceu literalmente, aconteceu o cumprimento da profecia. O que se fazia em cima do altar do templo foi feito no templo. Não esqueçam que Jesus é o templo. Ele é o tabernáculo de Deus. E no capítulo 19, no verso 34, está escrito que para que se cumprisse a profecia, os ossos das pernas de Jesus não foram quebrados como os outros ladrões tiveram as suas pernas quebradas para morrerem mais rápido. Mas um soldado pegou uma lança e furou Jesus do lado. E o que é que saiu? A primeira, aqui a ordem dos produtos, a ordem dos fatores, ela altera os produtos. Nós não podemos trocar a ordem. O que cai primeiro, é a água ou o sangue? O sangue, porque sem sangue não vem água. Sem perdão, sem remissão de pecados não vem o Espírito Santo. Aleluia. Cai o sangue, depois do sangue sai a água de nosso Senhor, dizendo, aleluia. E daí a gente começa a entender por que o sacerdote derramava água por cima do sangue, porque primeiro o Senhor nos salva, para depois o Senhor derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Primeiro nós temos que aceitá-lo como nosso remidor, como nosso salvador e como nosso Senhor, para que depois a água venha sobre nós. E o soldado cravou a lança e aquilo jorrou. É como se Deus estivesse olhando para os anjos e para o diabo e dizendo: vocês estão vendo? Eis aí o templo que eu profetizei em Ezequiel. Eis a fonte que surge em Jerusalém, essa fonte que jorra para a vida eterna, e ela jorra sangue, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ela jorra água, porque Ele é o batizador com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem sede, vai vir a mim. Quem tem sede, vai